todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz é a igreja que tem a companhia do Cristo vivo. É sinal que nessa igreja tem vida, tem esperança, tem paz, tem as bênçãos de Deus. Pois onde Ele está, estará a bênção de Deus. Verdadeiramente, a pedra fundamental do cristianismo, da teologia cristã, é a ressurreição de Jesus. Se provarmos que Ele está vivo, todo o cristianismo está de pé. Caso contrário, todo o cristianismo vira pó. Na ressurreição de Jesus está o fundamento do cristianismo. Pois não nos relacionamos só com dogmas do cristianismo. Relacionamos com uma pessoa chamada Jesus Cristo. O cristianismo é uma religião de relacionamento com o Senhor Jesus. É mais relacionamento do que obediência a dogma. Você pode ter uma boa ortodoxia e uma péssima ortopraxia. É preciso, claro, termos uma ortodoxia bíblica. Todavia, a vida é maior que o dogma. Isso vale o glória a Deus? Glória a Deus! Quero louvar ao Senhor por estar aqui nesta igreja, pastoreada por uma pessoa que eu amo, de paixão, há muito tempo, pastor Paulo Palhano, pensador, pastor, servo, e acima de tudo, uma pessoa, um discípulo do homem de Nazaré. E é isso que eu gosto mais nele, é esse detalhe. Essa comunhão que ele tem, essa paixão que ele tem pelo Cristo vivo, pelo Cristo que o chamou e o consagrou ao santo ministério. E numa onda de tantos pastores hoje, que antigamente fazia pastor, passava no moinho e saía do outro lado um pastor. Hoje é na Xerox. Estão fazendo pastor à torta à direita, pastores sem compromisso com a cruz, vivendo o cristianismo avalento, como fonte de lucro, sem preocupação com o rebanho, sem preocupação com as ovelhas. Mas aprove a Deus chamar homens e mulheres para o chamado especial, para servir ao Cristo vivo. Porque a turma ainda está indo para o sepulcro vazio. Mas lá é só um símbolo da realidade. E a realidade é sempre maior do que o símbolo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está mais vivo do que as notícias do Diário do Nordeste amanhã de manhã, se preferir um pouco. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 24, versículo 1 ao versículo 5. Encontraram? Amém. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, ele lhes falaram: por que buscais, digam comigo, por que buscais entre os mortos ao que vive?
Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela adoração da igreja, te louvamos, Senhor, por esta casa de oração, por esta casa de adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, pois pela fé já sentimos a presença do Senhor neste lugar, e é pela fé que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Celebramos, Pai, a tua vitória na cruz do Calvário, pois a tua história não acabou na sexta-feira, reiniciou-se no domingo pela manhã, e até hoje traz umas grandes vitórias diárias em nossas vidas. Nós te louvamos e te adoramos pela vida de cada pessoa que aqui está, de cada discípulo, que a bênção do Senhor aumente em seus corações, em nome de Jesus. Quero apresentar a vocês a minha esposa, a pastora Morgana. Fique de pé aí, Morgana. É linda, né, pessoal? Vamos fazer quarta-feira 10 anos de casado. O pastor Palhano esteve no nosso casamento. Foi um dos ilustres convidados a presenciar a minha bênção. Casei com 40 anos. Esperei com paciência no Senhor. Mas quando casei foi vapt-vupt. 3 meses, noivado por Sedex, enviei a aliança por Sedex e marquei encontro com ela na casa da minha mãe, com meus irmãos. Falei com o meu irmão mais velho para pôr a aliança no dedo dela, e lá em Cuiabá pedi ao missionário para colocar a aliança no meu dedo, e assim tivemos um noivado à distância. E quando foi um mês depois, estávamos nos casando. E hoje temos 2 filhos, um vai fazer 8 anos agora, dia 15, e o outro tem 5 anos. O outro disse que, pai, quando crescer, você pastor, você jogador de futebol. Se eu não for jogador de futebol, você pastor. Querido, por que buscais entre os mortos o que vive? A humanidade continua indo ao sepulcro, encontrar com aquele que está vivo, mas sem estar lá. O sepulcro é apenas um símbolo, é o berço do cristianismo. Ali tudo começa, mas ele não está mais lá. Jesus é um líder espiritual presente em nosso meio, mais atual do que o último computador de geração, última geração de computadores. Jesus está vivo, e isto é um fato histórico. 1 Coríntios 15, 20, o apóstolo Paulo diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Vamos dizer, mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus é o triunfo da graça de Deus sobre a morte, significando que nós iremos também triunfarmos sobre a morte. Amém. A morte é tão feia que ninguém quer morrer, nem os que querem a vida eterna. É o último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios 15, 26. Mas já temos o hino da vitória gravado na cruz, gravado na Bíblia Sagrada, escrito na Bíblia Sagrada: ó morte, cadê a tua vitória?
tragada foi a morte pela vitória. Nós vamos vencer a morte em nome de Jesus. Isto é, se aqui tiver uma parte que não passe pela morte, porque a volta de Jesus, eu creio que vocês ainda acreditam na volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Ninguém vai perder a viagem. Todos nós seremos abençoados na segunda vinda do Senhor Jesus. No Novo Testamento há 40 referências sobre a ressurreição, e sempre se refere a uma ressurreição física. Digam comigo, a ressurreição é literal. Jesus comeu até peixe com mel e pão depois da ressurreição. Ao mesmo tempo atravessou paredes. Ao mesmo tempo tomou formas diferentes. Tomou forma como ele era antes e totalmente ilimitado nos seus passos. Assim será eu e você depois da ressurreição. Participaremos de uma vida abundante. Eu não imagino um pós-ressurreição para nós de vulto. O céu vai ser uma passagem de vulto um pelo outro. Eu acredito no céu literal. Acredito no céu com a vida que Jesus teve nos 40 dias de ressurreição. Essa será a vida que nós teremos depois de ressuscitados ou depois de transformados vivos. Eu creio que eu vou ser transformado vivo. Amém? Amém? Na próxima. Isto quer dizer que essas 40 referências falam da ressurreição. Isso implica em dizer que haverá uma ressurreição do corpo. Porque muitos acreditavam numa ressurreição espiritual, pneumática. Mas a igreja primitiva acreditava numa ressurreição corporal. O corpo de quem já morreu em Cristo Jesus, onde estiver, vai passar pelo processo da ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus é a garantia de que haverá ressurreição dos mortos. Se Ele ressuscitou, e nós cremos que Ele ressuscitou, haverá ressurreição. Diga, haverá ressurreição. A fé na ressurreição de Jesus Cristo, literal, é o fundamento da teologia cristã. Digam comigo, a fé na ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da teologia cristã. A coluna fundamental. Se tirarmos esta coluna, o cristianismo cai. Porque o budismo pode viver sem a presença de Buda, com seus dogmas, seus ensinamentos. O confucionismo pode viver sem os seus ensinamentos, sem os seus dogmas. As religiões podem viver sem os seus líderes, mas o cristianismo só pode viver e sobreviver com a pessoa de Jesus Cristo. Pois Ele é uma pessoa ressurreta, viva, que continua salvando e continua fazendo o seu trabalho através da pessoa bendita do Espírito Santo. A importância da ressurreição de Jesus. Paulo apostou toda a sua teologia na ressurreição de Jesus. Romanos 1:4. Ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição. Ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição. E em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero que você vá lá comigo, 1 Coríntios 15.
versículo 4 em diante, primeiro algumas aparições de Jesus depois de ressurreto, provando a sua ressurreição, e que foi sepultado e ressuscitou. Acharam o versículo, o texto? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de quantos irmãos? 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas graças a Deus comigo. Portanto, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo até aí está confirmando a ressurreição de Jesus com prova de aparições de várias testemunhas oculares do fato. Nenhum fato histórico de 2000 anos atrás tem tantas testemunhas oculares como a ressurreição de Jesus. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Dentro da igreja tinha mestres falsos que ensinavam uma falsa ressurreição, ou que não existiria ressurreição. Aí Paulo começa a mostrar a importância dessa ressurreição. Se não há ressurreição de mortos, primeira consequência trágica, diga: Cristo não ressuscitou. Segunda, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Diga: é vã a nossa pregação. Terceiro, é vã a nossa fé. Quarto, somos as falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não haverá ressurreição dos mortos. Nossa esperança está perdida. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo Jesus pereceram. Na igreja de Tessalônica tinha gente que pensava que os mortos haviam perdido a festa da volta do Senhor. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque os que dormem serão ressuscitados primeiro. Porque na vinda do Senhor, duas igrejas serão tomadas da face da terra: a igreja apostólica e a igreja Assembleia de Deus. As duas igrejas que Jesus vai tomar da face da terra é a igreja que dorme no Senhor, todos os que dormiram na esperança, tanto os santos do Antigo Testamento como os santos do Novo Testamento. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim me levantará, e os meus olhos o verão. Já a esperança da vida do Senhor, a esperança escatológica. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Paulo diz em 1 Coríntios 15
lá pelos versos 52 e 53, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Essa igreja que dorme não perdeu a festa. Por isso a Bíblia diz no Apocalipse: bem-aventurados os que dormem já no Senhor, porque descansam das suas obras. E a segunda igreja que será arrebatada é a igreja que ainda está militando, a igreja ainda viva, trabalhando, evangelizando, discipulando, pregando, fazendo obras sociais, fazendo encontros, trabalhando pelo reino de Deus. Essa será transformada, viva, em um corpo glorioso. Portanto, haverá essa ressurreição dessas igrejas, a que dorme e da que vive. Os mortos em Cristo não perderam a festa, e Paulo explica isso aos Tessalonicenses. Mas imagine se Cristo não houvesse ressuscitado. Vã a nossa pregação, e nada vale aqueles estudos gloriosos do pastor Paulo Palhano, as mensagens bem organizadas, estruturadas, um verdadeiro sermão. Valia nada. Se Jesus não estivesse vivo, não valeria nada as nossas homilias. Seria apenas fruto da invenção da igreja para manter-se vivo no contexto social. Os teólogos liberais interpretam a ressurreição de Jesus como sendo a libertação da pobreza. Teólogos da libertação, principalmente libertação da pobreza, sair do estado social, subir na pirâmide social. É uma verdade muito grande que a ressurreição de Jesus, segundo Romanos 4, 25, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Muitos teólogos liberais não acreditam na verdade do túmulo vazio, procurando Jesus no túmulo do racionalismo frio, onde Jesus verdadeiramente não está. O racionalismo procura explicar as coisas pela razão, e a razão tem um braço curto para alcançar o milagre da ressurreição, que não é um mito. Diga: a ressurreição de Jesus não é um mito, é uma realidade. Você sente a presença de Jesus hoje pela manhã aqui? A maior prova que ele ressuscitou está aí, em vidas transformadas pelo seu poder e pela sua glória. Hebreus 5, 7 a 9, uma outra questão que fala da importância da ressurreição de Jesus. Hebreus 5, 7 a 9, se você puder ler para mim, Hebreus 5, 7 a 9. A ressurreição de Jesus gerou para nós um grande Salvador, autor e consumador da nossa salvação. Alguém encontrou? Hebreus 5, ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aperfeiçoado e tornou-se o autor da nossa salvação. De forma que não há outro
Salvador, não há outro Redentor pelo qual o homem possa ser salvo. Só o Cristo vivo pode salvar, só Jesus Cristo, Filho de Deus, tem as respostas certas para as perguntas cruciais do ser humano. Jesus, homem, é o primeiro cristão da história, é o protótipo de todo cristão. Todo cristão deve ser parecido com ele. A igreja de Antioquia foi tão impactada com o Evangelho que pela primeira vez os membros da igreja foram chamados de cristãos. Que essa igreja possa impactar tanta a comunidade, que vocês possam atrair outras pessoas para serem chamadas de cristãos, como vocês são. Um amigo meu chegou para mim e disse assim: pastor Luciano, vocês se parecem muito com Jesus. Eu fiquei feliz, né? Mas por quê? Porque nós olhando para ele não vimos formosura alguma, nada que eu desejasse. Esse meu amigo é pastor hoje na Assembleia de Deus, casado com a filha, com a irmã do pastor Helena Júnior. Ele esteve na minha casa assim de vida, pode. Foi numa dessas. Terceira consequência, terceira importância da ressurreição de Jesus: a continuidade da igreja primitiva com alegria é um fato sociológico inegável. Jesus ressuscitou e deixou um grupo, uma coletividade cristã que adorava o seu nome todos os dias. Foi um fator sociológico incontestável. Ele ressuscitou e deixou uma comunidade para servir ao Deus vivo e verdadeiro e resgatar outros para Cristo, para Ele, para o seu reino. Então esse fator sociológico também mostra a importância da ressurreição de Jesus. Ele fundou uma igreja que já dura 2000 anos de história, uma igreja mais do que vencedora, uma igreja forte, uma comunidade invencível, imbatível, pois sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso o cristão não tem medo de sexta-feira 13, não tem medo de passar debaixo de uma escada, não tem medo de gato preto, não tem medo de macumba, não tem medo de feitiçaria, não tem medo de... eu moro perto de macumbeiro, e daí? Graças a Deus ele vai ser luz, tem um cristão morando perto dele. Nós não tememos a nada, porque Jesus deixou uma igreja forte, deixou um grupo social batizado com o Espírito Santo, deixou um grupo social cheio da sua presença, e esse é um fator sociológico da ressurreição. Uma outra coisa importante é o fator psicológico. Como é que estavam os discípulos antes de Jesus ressuscitar? Chorando no cenáculo, com as portas fechadas. E aqui eu quero dar parabéns às mulheres. Parabéns a vocês, mulheres, porque a vocês foi confiado a primeira mensagem da ressurreição. Quem deu foi as mulheres. Jesus fez isso com um grande propósito: a notícia se espalhar rapidamente. Aleluia. Foi rapidinho. Se vocês foram... o primeiro pecado original começou com Eva, como diz Paulo, elas ganharam 2 anos, porque Maria gerou Jesus, e a primeira mensagem da ressurreição foi as mulheres. Cristo ressuscitou, e os homens não acreditavam.
Agora os discípulos estavam chorando, com medo, desesperançados. 2 discípulos conversando de Jerusalém para Emaús. Era só lamentação, era só tristeza. E Jesus aparece e há uma mudança psicológica, visível. Quando Jesus se revela aos 2 de Emaús, a Bíblia diz que eles, depois que reconheceram Jesus ressurreto, eles disseram: não ardia em nós, no peito, quando ele expunha para nós as Escrituras sagradas? A presença de Jesus animou aqueles homens por dentro. O que era desesperança voltou a ser esperança, o que era tristeza voltou a ser alegria. Eles triunfaram por dentro. A primeira vitória que Jesus quer dar à igreja é por dentro. É dentro de nós que deve arder a palavra de Deus. Aleluia. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, arde ainda o seu coração? Hoje é dia de ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Você vem com alegria ou você vem: ah, meu Deus, mais um domingo, tem que ir para a igreja? Você vem pagar penitência na igreja ou vem adorar o Cristo que fala ao seu coração de uma maneira que a paixão ainda arde em seu coração? Você ainda é apaixonado pela proclamação do Evangelho? Você ainda vibra pela proclamação do Evangelho? Eu queria ver os cristãos vibrando com o Evangelho da mesma vez, no mesmo fato que um jogador do Ceará, Fortaleza não, do Ceará, o Magno Malta não, o Magnata, né? O Magnata faz um gol, a torcida vibra, mas vibra. Eu fui num jogo recentemente, é gostoso demais vibrar um gol do Ceará, com perdão do Fortaleza e do Ferroviário, mas vibra-se entusiasticamente. E por que quando você ouve, quando Jesus faz um golaço, liberta uma vida das drogas, liberta uma vida do crack, tira uma vida do profundo do caos e traz à existência uma nova vida, quando ressurge um novo homem, uma nova pessoa, uma vida cheia de pecados, Jesus salva, Jesus liberta. Isso merece um glória a Deus e aleluia. Aprenda a vibrar com as boas palavras do Evangelho. Porque os discípulos ardiam o coração. Quantos ainda ardem o coração quando lê a Bíblia em casa? A Bíblia tem que arder dentro de nós. A paixão pelo chamado do cristianismo tem que arder dentro de nós, nos nossos ossos, como ardia nos ossos de Jeremias. Jeremias 20, 29 diz que ele, quando queria desistir, a paixão, o chamado ardia nos seus ossos. Era uma paixão que ele não podia fugir. Diga: eu não posso fugir desse meu chamado, pois arde dentro de mim. Essa é a mudança psicológica da ressurreição. Ela é capaz de nos tirar da desesperança para uma grande esperança. Se você mesmo cristão está aqui hoje de manhã com a desesperança um pouco cinzenta, com a esperança um pouco cinzenta, com a fé um pouco cinzenta também, o Cristo ressurreto estará aqui hoje pela manhã para fazer ressurgir em você o que foi morto. Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. O que está morto em você pode ressurgir na manhã da ressurreição de Cristo, nesta comemoração hoje pela manhã. A importância da ressurreição de Jesus está na prova da soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Uma irmã, uma vez no sepulcro, fazendo um culto funeral,
A irmã, desesperada, parecia até que não tinha Jesus no coração. Pastor, ressuscite meu filho. Não sei o que eu vou fazer. Eu não pude fazer nada, nem orar. Orar pelos familiares, mas orar por aquele que já partiu. Deus não mandou eu orar. Se eu orasse, ia passar vergonha. Deus não me autorizou a orar. Se Deus não te autoriza a orar, não faça besteira de orar, porque você vai passar vergonha. Fui orar por um médico em Cuiabá, e eu li as escrituras, e as escrituras diziam assim para mim: esta chaga é incurável, não ore por ela. Esta chaga é incurável. Diz o texto bíblico literalmente: esta chaga é incurável. E eu orei por aquele homem. Depois ele me chamou no outro dia, disse: pastor, eu quero partir. Eu tive um sonho nesta noite. Ele me contou outro sonho, e eu quero pedir perdão a um por um da minha família. O que o senhor acha? Que o senhor deve obedecer rapidamente, já perto de morrer. Ele pediu à família perdão um por um, e poucos dias depois partiu. Deus é soberano sobre a morte e a vida. Gente, Deus ainda governa. Apesar de ter pastor dizendo que Deus perdeu o controle, que Deus não tem controle, eu acredito no Deus que controla a raça humana, porque se eu não acreditar nisto, a raça humana está perdida. Existe uma graça comum sobre a raça humana, uma graça especial sobre a igreja. Porque se não fosse a graça comum de Deus sobre essa raça, todos nós já teríamos sucumbido. Jesus está vivo, diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo, aleluia. Mas a humanidade prefere o túmulo vazio. Ainda estão indo na religião do túmulo vazio, do símbolo e não da realidade. Mas por que Cristo não pode ser mais encontrado no cemitério? Como foram as mulheres buscar Jesus no cemitério, ungir o corpo do Senhor no cemitério. Em primeiro lugar, cemitério é lugar de gente esquecida, lugar de gente que não é mais lembrada, que não tem projeto. Na sepultura não tem projeto. Por isso Jesus não está lá. É lugar de gente esquecida. Cemitério é lugar de recordação, de lembrança, de nostalgia, de saudades. Eu não tenho saudade de Jesus, eu vivo com Ele. Aleluia. Por isso cemitério não é lugar de buscar Jesus. Jesus não é saudade. Uma vez uma menina na faculdade escreveu uma crônica falando de Jesus, lindamente de Jesus, falou filosoficamente perfeito de Jesus, e no final disse assim: mas era apenas um sonho. Eu fui na classe dela e procurei ela e disse: minha filha, Jesus não é um sonho, Jesus é uma realidade. Ele está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou. E evangelizei aquela moça. Ela recebeu, eu não sei o que aconteceu com ela, mas a mensagem do Cristo vivo eu dei. Não podia deixar de dar uma mensagem àquela moça que pregava Jesus apenas como um sonho, um mito da humanidade. Diga: Jesus não é um sonho. Jesus não é um sonho. Jesus não é saudade. Jesus é uma realidade viva. Vê se vocês acordam. Jesus é uma realidade viva. Glória a Deus. Cemitério é um lugar vazio. Jesus é plenitude de vida. Glória a Deus.
Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para que eu e você fôssemos pessoas alegres, pessoas realizadas, pessoas felizes. Você é feliz sendo cristão? Ou tem alguém arrependido de ser cristão? Porque eu encontrei um aqui em Fortaleza, pastor, eu estava na discoteca, na boate, dançando, luzinha acendendo, apagando, dançando lá, e de repente veio à minha mente a mensagem do pastor. E eu disse para mim mesmo, meu Deus, para que eu conheci a verdade tão cedo? A verdade combatendo o mal, e ele com raiva, igual o irmão mais velho do filho pródigo, dentro de casa mais frustrado. Será que tem cristão frustrado dentro da igreja? Se tivesse encontro com Cristo vivo, que a vida vai mudar. Eu duvido que uma pessoa que está com Cristo vivo vai ter raiva e indignação por uma festa, por um pecador que se arrepende, pelo filho perdido que foi embora e voltou para casa. Ele vai ajudar na festa, vai dançar também. Ali foi um forrozinho santo. Matou o cabrito e deu uma festa. Cristianismo é festa, filho. Diga, cristianismo é festa. É o mesmo. Diga, Jesus é plenitude de vida. O cemitério não é mais lugar de encontrar Jesus, porque não tem a última palavra. No cemitério não se encontra o ponto final da existência humana. João 11, 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos dizer esse versículo? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Diga, eu vou vencer a morte. Que projeto maravilhoso é esse que nós servimos, que nem a morte vai parar o nosso triunfo, nem o lugar dos mortos vai nos parar. Esse projeto é maior do que qualquer projeto institucional. Nós vamos vencer a própria morte que traga a humanidade. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus, que prometeu que nos ressuscitaria. Eu ressuscitarei no último dia, disse Jesus. Marta disse, Jesus, eu sei que no último dia tu vai ressuscitar meu irmão. Quando foi para 4 dias, ela disse, eu sei que 4 dias atrás, faz 4 dias atrás que meu irmão morreu. Jesus disse para Marta, eu sou, Marta. Eu sou, agora, eu sou a ressurreição e a vida. Quer uma prova? Vou trazer teu irmão de volta. Lázaro, sai daí. Lázaro saiu vivo para a glória de Deus. Porque Jesus é assim, ele fazia e ensinava. Muitos ensinam e não fazem. Jesus fazia e ensinava. Ele trouxe Lázaro de fora e disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cai a prova, Lázaro, vem para a vida. Ele pegou um cego de nascença, curou, veja, ele viu, ele olhou para a turma e disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Jesus mostrou as suas credenciais de Messias. Aleluia. Com prodígios e maravilhas. Então o cemitério não é lugar para procurar Jesus, porque a morte não tem a última palavra, o ponto final da vida. Glória a Deus. Para vocês terem uma ideia da importância disso, um inseto tão viril, tão... Estou procurando a palavra aqui para dizer o adjetivo desse inseto. Vou dizer bem literal mesmo, tão nojento, que nem barata. Quem te matar uma dela, você vê se ela faz tudo para não morrer. O senso, o instinto de sobrevivência. Mas um homem é capaz de dar um tiro na sua própria cabeça. Um copiloto
derrubou um avião com 150 pessoas, mas se matou e levou 150. O ser humano, ser racional, emocional, psicológico, espiritual, físico, é capaz de dar um tiro na cabeça e se autodestruir em busca de solução. Queridos, ouvir a palavra de Deus numa manhã gostosa como essa é um valor muito grande. O Cristo está vivo, e graças a Deus nós já o achamos, não no cemitério, mas no melhor lugar do mundo, dentro de nós. E aí é o exemplo de Maria para a igreja cristã. Maria encontrou Jesus no melhor lugar do mundo, dentro dela. E é o melhor lugar para encontrar-se com Deus, é dentro de você. Queria uma salva de palmas para Jesus. Outra coisa que Jesus, quem procurar Jesus no cemitério não vai achá-lo mais no túmulo vazio, porque cemitério é lugar de morte. Jesus cheira a vida. Jesus não apontou o que era a vida. Jesus não apontou para a fonte da vida. Ele apontou para si mesmo. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Por que não devemos procurar mais Jesus no túmulo vazio? Porque cemitério é lugar de oportunidades perdidas. Quantos médicos famosos não podiam ter ali, não pode ter ali enterrado? Quantas pessoas que travaram o seu projeto? Filho do Geraldo Alckmin, 31 anos morto, projeto piloto de avião ali enterrado. Cemitério é lugar de oportunidades perdidas. Jesus é ressurreição de sonhos. Aleluia. Jesus ressuscita os seus sonhos nesta manhã. Jesus pode fazer você voltar a viver de novo, depois de uma longa depressão. Jesus pode fazer você voltar de novo a viver uma grande alegria, um grande momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A desesperança pode dominar 6 meses, 1 ano você, mas Jesus ressuscitou e pode ressuscitar em você a alegria da existência, a alegria da nova vida, porque ressurreição é nova vida, é se levantar de novo, e Deus quer ver você de pé de novo. O cemitério não é lugar de buscar Jesus, porque lá só tem projeto perdido, sonhos perdidos, projetos perdidos, e Jesus, pelo contrário, Jesus ressuscita os que perdeu, o que você perdeu durante a sua existência. Aleluia. Eu quero Glória a Deus. terminar essa pequena prédica. Quero orar por vocês que porventura perderam uma grande oportunidade na vida e quer um renovo do Espírito Santo. Aleluia. Peço a vocês que zelem pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Zelem por essa fé maravilhosa que Deus concedeu a vocês. No capítulo 15 da ressurreição, Paulo termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que, Paulo? Por causa da ressurreição dele. Aleluia. Ele ressuscitou, logo todo o trabalho de igreja não é vão. Abrir essa igreja não é vão. Um projeto de Deus no coração do pastor Paulo Palhano que deu certo, vai dar certo, e eu espero que esse projeto, que é um bom projeto de igreja, se espalhe em toda essa Fortaleza. A Fortaleza precisa de um cristianismo vivo, alegre, sem costumes, sem tradicionalismos humanos, com libertação total, com liberdade de espírito, com adoração sem ser engessada, adoração livre, espontânea. Glória a Deus, glória a Jesus. Uma igreja viva e alegre, onde os jovens têm coragem de dizer não ao sexo livre, não à libertinagem, não às drogas, não ao mundanismo que está aí fora, e dizer: eu sou de Cristo Jesus e vivo uma vida nova para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso.
Glória a Deus. Inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor. Vocês que têm cargo na igreja, valorize cada vez mais esse cargo. Tem uns que não tem cargo, mas tem carga. Leve. Leve com prazer, com alegria. Eu posso convidar algumas pessoas a vir aqui à frente, meu pastor? Se você foi tocado pela palavra, eu quero chamar você aqui à frente, quero fazer uma oração de renovação espiritual, de renovo de vida, de renovo de esperança. Saia do seu lugar e venha até aqui, nós vamos orar por você, em nome de Jesus.